dia, ouvintes! Está entrando no ar o programa Conversa de Jornalista, com a apresentação de Chico Isidro e produção de Tamara Costa Pereira, Maria Cláudia Vasconcelos, Kátia Hoffmann, Wilson Romero e Chico Isidro. Nos acompanhe nesta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Bom dia, ouvintes! Está entrando no ar pela Rádio Universidade Conversa de Jornalista. O programa foi selecionado pelo edital da URGS de 2025 e tem no comando técnico Guilherme Lima e Luiz Fogassi. Perfilando. Bom dia, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui Chico Isidro, do programa Conversa de Jornalista, programa número 3, sendo transmitido pela Rádio Universidade. E hoje eu e a minha querida colega Tamara Costa Pereira temos uma entrevistada para lá de especial, nossa querida Jurema Josefa, que foi chefe da gente do Correio do Povo e atualmente ela é assessora de imprensa do Pedro Ruas. Quem é a Jurema Josefa? Conta para nós, Jurema. Primeiro eu quero dizer que eu sou muito contente de falar para a Rádio Universidade, porque foi ali que eu fiz os meus cursos, os meus programas de rádio quando me formei na PUC. Nós inauguramos o Laboratório Famecos e deixamos para outra turma que entrou depois de nós. Então foi ali que eu fiz. E eu conheci. Foi em que ano, Ju? Isso foi em 1974, 75. Isso sim, ó. Então, praticamente 50 anos, né? Com 51 anos já. Estamos fazendo a nossa festa de formatura da minha turma em 20 de dezembro deste ano. Nós nos formamos no dia 23 de dezembro de 1975. Mas... Uma das primeiras turmas da Famecos? Não. A Famecos nasceu aqui no Rosário, no Colégio Rosário, né, há muitos anos. Das primeiras turmas foi a nossa querida amiga da Bita Sul, a Maria Tereza Druck Bastide. Ela foi das primeiras turmas da Famecos, que eles saíram daqui e foram para lá, não é? Mas eu queria dizer, Chico, que uma grande amiga da Associação Rio Grandense de Imprensa e do professor Alberto André, do Gonzalez, foi a Vacília Derengi. Ela dirigiu a Rádio Universidade durante muitos anos, uma pessoa muito especial, uma profissional extremamente qualificada e que a gente sempre se inspira nessas. Eu nunca fiz rádio, só eventualmente, em alguma necessidade, mas se fizesse, me inspiraria, inclusive, na Vacília Derengi, que era uma pessoa muito querida. Tu passaste pela Zero Hora, pelo Correio do Povo, sempre impresso. Eu comecei no Diário de Notícias, que foi a escola de muita gente da minha geração, né? Comecei lá no Diário de Notícias e tive grandes personalidades comigo. O Pilavares foi nosso secretário. Naquele tempo tinha secretário de redação, editor-chefe, e editor de cada editoria era diferente. Hoje já é uma coisa mais... Diminuiu-se o número de, digamos assim, de hierarquias. Sim. E o Celito de Grande era nosso diretor, foi o meu diretor na Famecos. No Diário de Notícias, né? Então, de lá eu vim para a Folha, já convidada, mas eu não estava formada ainda, mas ainda assim já vim na Folha da Tarde, fui convidada, não é? Calda Júnior, né? Isso, vim para ali e vim cobrir Câmara e Prefeitura. Veja bem que eu comecei a cobrir Câmara e Prefeitura, que agora, eventualmente, sou ali na Câmara Nova, né? Sim. Que era a Prefeitura Nova, que se chamava, que era no 13º andar do prédio que fica nos fundos, na Siqueira Campos, nos fundos da Prefeitura Velha, do Paço Municipal. Cobri Câmara e também cobri Rural na época. Eu fiz assim, geral, e tive até uma página que eu digo hoje de grossura, eu tive uma página de tradicionalismo. Olha, na Folha da Tarde. Uma mulher do tradicionalismo? Olha, eu vou te contar. Essa página foi maravilhosa. Nós entramos em greve, vou só contar isso para vocês. Tivemos uma greve, eu estava cobrindo a Califórnia. Que ano isso? Isso foi 83, 84. Naquele fim de ano... que estava para quebrar eu cheguei da Califórnia, minha última matéria eu não fiz. Foi a única coisa que me doeu muito.
Os colegas e eu também decidi que entraríamos em greve, porque nós não estávamos recebendo salário, enfim, era uma situação muito complicada. E se decidiu pela greve, então eu naturalmente já não fiz a matéria da Califórnia daquele ano de dezembro de 1983. Da canção, né? Califórnia da canção nativa uruguaiana. Só acho que tu estava na Califórnia. Califórnia da canção nativa em Uruguaiana, né? E eu tinha uma página, um detalhe muito interessante, aos sábados, então, na greve, dois colegas foram chamados para fazer aquela página. Aos sábados, o Toqueto, Sérgio Toqueto, era meu editor. E aí, então, a Leila Weber, colega nossa, do nosso coração, né? E o Aldo Gomes, chamavam Gaudério da Silva. Eles assinavam daí como Gaudério da Silva. E quando eu voltei, aí, Ju, pode retomar a página. E aí eu orgulhosamente disse, o Gaudério da Silva está indo muito bem, obrigada. Isso foi a coisa que mais me doeu, mas é aquilo, né? Daí eu abri mão da página, né? Porque verdadeiramente nós não estávamos em momento para isso, tanto que o jornal fechou no mês que eu fiz o chá de fralda do meu filho, julho de 1984, fechou a Caldas Júnior. Então, nós vivemos isso. Sim. Nós vivemos uma greve, a minha geração, e sofremos muito, né? Sim. Porque uma greve, é um ato de... Acho que foi o único jornal que fez greve, né? Não, teve antes. Em temporadas antes teve. Eu acho que até a última hora, mas eu não posso ter certeza disso, né? E o certo é que uma greve é um ato de muita coragem, de muita ousadia, de muito sofrimento. Sem dúvida. É por necessidade que... Não é assim, vamos fazer uma greve. Não é assim. Nós tínhamos colegas que trabalhavam os dois na mesma empresa, não tinham comida em casa com 3 filhos. Casais, tu diz? Casais. E eu fiquei numa comissão de alimentação, ia nas empresas, supermercado, pedir comida. Que momento difícil, né? Sim, eles davam um vale, né? Davam um vale para os funcionários, né? Foi isso. Mas, enfim, a vida não foi só... Depois tu saíste da Folha? Saí dali, ajudei a abrir a rádio. Foi a minha experiência em rádio, foi com a Rádio Pampa. Venha para o meio do rádio. Naquele momento, a Pampa resolveu fazer jornalismo. Eram, de hora em hora, uma bateria de notícias, tipo assim, um correspondente Renner, digamos, de hora em hora. A Pampa estava ao lado do Majestic, no centro de Porto Alegre. Estávamos ali o Lauro Quadros, o Mendelski, o Adroaldo Streck. Na Andradas mesmo? Na Andradas. E o Luiz Figueiredo, né, que faleceu, perdemos ele numa edição. Eu trabalhei com o Figueiredo no Correio. E outros colegas, né? Eu estava como redatora. Aí, com meu filho pequeno, eu fiquei pouco tempo, mal pagava a creche. Não valia a pena. Aí eu fiquei em casa um tempo e depois fui a 0 hora procurar emprego. No mesmo dia, eu já fiquei trabalhando. Mas, Jurema, me conta como é que tu virou jornalista? Porque tu é catarinense, né? Muita gente acha que a Jurema é gaúcha, mas ela é de Lages, né? Eu sou cataúcha, Chico. Isso. Eu sou cataúcha. Eu sou lagiana, a minha família é de Lages, uma família pobre, mas eu vim para cá trabalhar, vim com uma família dos donos da cidade, digamos assim. Eu cozinhava, lavava e passava para 8 pessoas se contasse comigo, né? E, ao mesmo tempo, eu estudava de noite. E aí o pessoal foi indo, terminando seus cursos, saiu dali um médico, os filhos dos donos da cidade, pessoas com as quais eu me dou até hoje, não é? E uma farmacêutica, psicóloga, um outro médico. Te inspirou? Eu sempre gostei de leitura. O meu tio, quando nós morávamos no sítio, em Santa Catarina, para lá de Lages, exatamente, o meu tio ia de Florianópolis e levava jornais grandes. E eu me deitava no chão e ficava lendo assim em cima daí eles achavam interessante. E uma vez foi o filho dele, que era um primo, né? E disse, do primeiro casamento do meu tio, por isso que eu digo filho dele, não meu primo. Diz, parece que ela está lendo, pai. Sim, a negrinha está lendo.
Aí daí ele escolheu um trecho para me ler, daí eu li aquilo tudo, né? E eu gostava demais de leitura. E aqui a gente Porque sempre... não era uma profissão de mulheres dos anos 70, né? Tive até dificuldade por isso, porque essa família com quem eu vim queriam que eu fizesse enfermagem, porque eles eram os donos do Hospital de Lages. E disseram, Jurema, é necessário enfermeira-chefe, nós não temos ainda. É obrigatório, faça enfermagem, tu volta, vai ser a chefe de enfermagem. Eu disse, não, eu quero fazer jornalismo. É o que eu gostaria de fazer e fiz, né? E eu acho que me achei. E tu construiu um legado, né, Jurema? Tanto que nós temos um grupo, né, do Correio, que é o Filhos e Filhas da Mãe Jurema, né? Tem uma galera que trabalhou com a Jurema, assim, que a gente tem uma paixão pela Jurema fenomenal, né? Não, Jurema não vai chorar, Jurema. Não, a gente trabalhou, nós trabalhamos muito, eu trabalhei muito, e é uma coisa que amamos, né? Eu amo, eu faria tudo de novo. Uma devoção, né? Eu quero só dizer para vocês que eu faria tudo de novo, né? A velhinha tá aqui com 77, mas começaria tudo de novo se fosse necessário, se fosse possível. E aí foste para Zero, depois da Zero para o Correio. Zero, tu fizeste economia? Economia. Atuei na economia, viajei pela Zero Hora, fui à Alemanha e aqui da América. Aí que surgiu o gosto pelo turismo. Não, bem antes, porque quando eu era repórter, eu assessorei o sindicato de turismo, o Sindicato das Empresas de Turismo e a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul. Eu fazia um turno no jornal, na Folha da Tarde ainda, veja bem. E o outro turno eu fazia no sindicato. E aí, o pessoal, né, aprendi muito, ajudei a fundar a Câmara de Turismo do Rio Grande do Sul, que foi um ganho à época, que depois, com a morte de um colega nosso, o Vilcinho Miller, que foi um dos diretores aqui da ARI, fechou a Câmara. Para encerrar, Jurema, desse teu 50 anos de formada? 50 anos. O que tu destaca? Qual é o teu maior destaque nesse período? Nós vivemos a redemocratização, não é? E a coisa que me chama muito a atenção, que foi uma coisa incrível que fizemos, foram a cobertura das primeiras greves no Rio Grande do Sul. Teve uma greve da construção civil que começou no Araújo Viana, a primeira greve. Essa greve veio para o centro de Porto Alegre, se fez protesto em frente ao Palácio e, ao mesmo tempo, se fechou o polo petroquímico que estava em obras. Nós acompanhamos, eu digo a Jurema e a Josefa, e isso tudo, e foi assim incrível. Isso foi é de chorar, Chico. A emoção de ver um movimento grevista vitorioso. O jornalismo tem disso, né, Chico? Tem disso. E Jurema, amada Jurema, muito obrigado pela tua presença no Conversa de Jornalista. Vamos trazer novamente, com certeza, né? Sem dúvida. Ficou muita coisa para nos contar. Porque os meus filhos vão querer mais, que eu vou avisar para eles. Certo. E um beijão pro Gilberto também, né? Um abraço. Parceiro de uma vida, né? É verdade. Nós faremos 50 anos, 29 de novembro, o Alemão e eu, o Gilberto. Então, um abraço para vocês. Um beijo, Jurema. Muito obrigado, Jurema. Valeu. Um beijão no teu coração. Muito obrigado. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira. Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. Dando continuidade ao nosso quadro Na Mira da Notícia, retomamos a conversa com o jornalista Renato Dornelles sobre o emblemático caso Daut. Na semana passada, exploramos os primeiros desdobramentos e o contexto do crime. Hoje vamos mergulhar mais fundo nos detalhes e nas reflexões sobre este caso que marcou o Rio Grande do Sul. Renatinho, seja muito bem-vindo de volta. É um prazer estar aqui de volta para falar desse caso emblemático. O caso Daut é citado como um marco, inclusive pela sua transmissão ao vivo pela TV. Como isso influenciou a forma como o público acompanhou e interpretou o julgamento? Acredito assim que tenha influenciado muito, porque o público pôde, através do julgamento ali, ouvir, por exemplo, o advogado de defesa, Lia Pires, que atuou de forma brilhante, e, do outro lado, o procurador-geral, né, do Estado, que fazia acusação. Agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele, do procurador-geral, que depois virou advogado, quando se aposentou. Mas dos dois lados, assim, em fortes argumentações, também
como assistente de acusação, Amadeu Weimer, né, que era um excelente advogado criminalista, assim como o Lia Pires, que fez a defesa. Então, tem mais essa, assim, né, pela primeira vez, talvez, ali o Amadeu Weimer e o Lia Pires em lados opostos, num caso rumoroso. Então, o público pode, através dessa transmissão, acompanhar, ouvir as alegações e tirar também as suas conclusões, né? Porque quando a gente faz uma cobertura e noticia o básico, não tem, evidentemente, como colocar todas as alegações. Ali o público pode ver todas as alegações de cada lado. E o processo judicial foi gigantesco, com 21 volumes e mais de 3.600 páginas. O que para ti, como repórter que cobriu o caso, mais chamou a atenção nesse material e nas investigações? Pois é, acho que foi, digamos assim, a amplitude, né? Porque nesse material todo aí tem muitos depoimentos e depoimentos que levavam o caso para diferentes direções. Havia, digamos assim, era complexo porque havia muitas, não vou dizer razões, não, e nunca existe razão para se matar alguém, né? Mas assim havia muitas possibilidades, né, de motivos, vamos dizer assim, uma gama muito grande de motivos, e era o que a gente percebia quando ouvimos depoimentos ou até mesmo líamos esse material. Até nós ficávamos na dúvida, agora que caminho a gente segue, né? E a imprensa, o pessoal que estava cobrindo, tinha um palpite, cada um tinha, pensava coisa diferente ou estava mais ou menos para a mesma forma de pensar? A maioria acho que estava para o mesmo lado, mas sempre tinha alguns que tinham, né, posições diferentes. E isso era interessante, Tamara, porque todo final de tarde parecia compromisso pré-agendado. O delegado Wilson Miller, que estava encarregado de falar com a imprensa, todo fim de tarde, ali 5 horas da tarde, ele reunia os jornalistas para dizer alguma novidade, mas o pior é que quase nunca vinha nenhuma novidade, né? A gente ficávamos lá esperando e não chegava novidade. Ele dava uma enrolada e não saía do mesmo, assim, né? Mas todo dia no Palácio da Polícia assim, tinha aquele encontro de vários jornalistas, até grandes jornalistas, por sinal. Esse tipo de crime dá espaço para as lendas, né? Criam lendas, né? Uhum. Exato, e até mesmo assim, polêmicas, né? Até entre as testemunhas. Tem uma testemunha que apareceu surda-muda, que até hoje não se sabe se realmente estava no local do crime, ou, como disse o Lia Pires, disse que ela foi plantada pela acusação, e então fora outras pessoas também, né? Então, muita lenda, e pessoas que ligavam para o jornal dizendo que sabiam. Outra hora, uma das coisas que surgiu também, assim, que os médicos do HPS teriam ouvido do Daut dizendo quem era o matador. Então, surgia muita história. A gente tinha que ter muito cuidado com a notícia nesses pontos, né? Isso que naquele tempo, assim, as fake news não eram fortes como agora. Imagina se fosse agora, né? Com essa chuva de fake news. Então, tinha que ter muito cuidado, né? Seletividade na notícia por causa disso. Fake news sempre existiu, só que era um boato, se falava em boatos, né? E a imaginação, numa situação dessas, né, corre solta, né? Sim, sem dúvida. Apareceu até gente dizendo que, claro, a gente via que era pessoa assim, com problemas mentais, né, mas que criou na sua mente que era um matador. Meu Deus. Tem até isso, assim, pessoa, na época eu me lembro que um homem procurou e disse, fui eu e tal, queria me entregar. Que loucura. Após 37 anos do crime, e com tudo que foi escrito e dito, e tantas retrospectivas já feitas, surgiu algo novo ou curioso sobre bastidores? Até determinado tempo surgia, assim, né? E continuava surgindo boatos. 10 anos depois, assim, eu me lembro que se falava, olha, tem informação nova, parece que as investigações agora vão ser retomadas, se vai para um lado, mas era tudo boato, assim, nunca as investigações mesmo, assim, nunca pode até ter sido ouvido uma outra pessoa, né, com uma nova versão, mas nunca se avançou em nada em relação a isso. Surgiram livros também, né? Livros, o Davi Coimbra escreveu o livro
baseado na versão contada para ele depois do único julgado, que era o Antônio Exheimer. O delegado Eduardo Pente Carvalho escreveu um livro. E tem o promotor também, um promotor que chegou a pegar o caso, mas depois, como o caso foi para o Pleno Tribunal de Justiça, saiu das mãos dele e foi para o procurador. Então, esse promotor também escreveu um livro. E olhando para trás, assim, qual é o legado do caso Daut para o jornalismo, para a sociedade gaúcha? Que lições podemos tirar dessa história? Eu digo assim, para os jornalistas, eu sempre falo assim, em palestras, eu faço uma espécie de meia-culpa, e eu acho que a imprensa toda deveria fazer. Porque naquela época, aí como eu te falei dessas reuniões na sala do Wilson Miller, a maior parte da imprensa, quase toda, ficou presa a isso, dependente da polícia. Então a gente trabalhou muito em cima da investigação policial e não do jornalismo investigativo. Eu faço a minha culpa porque eu acho que a gente poderia ter feito, na época, jornalismo investigativo, tentado levantar coisas a partir, né, do trabalho jornalístico e não ficar dependente da polícia. E a maior parte, tanto que ninguém apurou nada, a não ser o que a polícia informava, né? Então, acho que parte da imprensa, para mim, ficou esse legado e que pautou meus trabalhos a partir dali, inclusive. É que tinha 2 pessoas, né, de grande projeção pública, né? Isso pesa muito. Né? Exato. Mas daí, depois de 10 anos, eu procurei um menino que foi testemunha, que chegou a falar com o matador, né, na frente da casa do Daut. Procurei pessoas que na época assim, não tinham sido ouvidas pela imprensa. Procurei isso, mas 10 anos depois. E, para encerrar, qual a importância de mantermos viva a memória de casos como o do José Antônio Daut, mesmo após a prescrição? Eu acho que é importante, eu acho que como aprendizado para a imprensa, e eu acho que, assim, claro que a polícia na época não contava com a tecnologia, né, e com uma maior facilidade como tem hoje para apurar casos. Mas eu acho que para a própria polícia tem que ter um grande aprendizado, né, porque eu acho que a polícia, de qualquer maneira, foi bastante falha, né, nesse caso, mesmo não tendo a tecnologia de hoje, mas eu acho que ela foi bastante falha. E por esse caso ter ficado impune, eu acho que não ficou bem para a sociedade gaúcha. Então, que isso sirva de aprendizado. As tecnologias facilitam muito, né? Facilitam. Hoje facilita. Hoje não teria, digamos assim, desculpa, né, para dizer não deu para apurar ou não deu para descobrir. Hoje não teria. Renato Dornelles, muito obrigada pela tua participação e por compartilhar tuas memórias e análises. Foi uma conversa muito esclarecedora. E a você, ouvinte, obrigada pela companhia. Voltamos na próxima semana com mais um caso que marcou a crônica policial do Rio Grande do Sul. E sempre na mira da notícia. O que vem por aí? Painel sobre a vida de Darcy Fagundes. Está ocorrendo neste exato momento, no Salão Nobre da Associação Rio-Grandense de Imprensa, o painel sobre a vida e obra do ator, declamador e radialista Darcy Fagundes. O encontro está reunindo os jornalistas Luciane Fagundes, Antônio Zamansky e Liliane Papen, além do cineasta Rogério Ferrari. Quem está presente no evento assistirá em primeira mão o trailer do documentário em longa-metragem Darcy Fagundes, Meu Famoso Pai Desconhecido, em fase final de produção. A estreia nos cinemas está marcada para dezembro. Após a realização do painel, será servida a tradicional feijoada no Bar Dari. Morreu Mino Carta. O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital, o jornalista Mino Carta, morreu na terça-feira passada em São Paulo, aos 91 anos, e lutava contra os problemas de saúde. A família não divulgou a causa de sua morte. Mino Carta foi um dos responsáveis pela criação de outros veículos, como o Jornal da Tarde, a Veja e a Isto É. Cláudia Vasconcelos para o Conversa de Jornalista. Neste último sábado, 30 de agosto, faleceu um dos maiores escritores brasileiros, Luiz Fernando Veríssimo. Recomendo 2 livros de sua autoria, Pai Não Entende Nada e Festa de Criança. Sempre em tom bem-humorado, o livro reflete sobre as limitações de comunicação entre pais e filhos, os conflitos geracionais e até a ausência desta figura.
Já em Festa de Criança, vários contos são em ambiente de aniversário, mas também as situações escolares. Destaco 2 personagens recorrentes no livro. A figura da Cândida, que apesar do nome é valentona, mentirosa e agressiva, e da Araci, uma empregada doméstica que vê as demais peripécias das crianças com detalhes e que se demite após. Leituras fluídas e que partem da observação do autor sobre diversos aspectos do cotidiano. Para o Conversa de Jornalista, Daniela Coelho Flores. Oi, Chico. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Ari, Cid Martins e Kátia Hoffmann. O Cid falou que o importante é ser repórter, né? Que é a coisa mais importante. Hoje tu és assessor de imprensa, mas a reportagem é a alma do jornalismo, né? É a alma. Um abração a todos aqui. E eu vou dizer assim que o jornalista, hoje, ele cada vez mais estão discutindo a questão do diploma, cada vez mais está na rede social. Agora mesmo comentando aqui, às vezes tu vai num local fazer a reportagem e o mais importante é fazer tua foto no Instagram no local. O papel está se invertendo. A informação que é o importante, não o jornalista. O trabalho do jornalismo do jornalista é consequência. O jornalista, perdão, é consequência do trabalho de jornalismo. E é isso que tem que ser lembrado sempre. E é isso que eu, aos poucos, estava vendo cada vez mais diminuindo nas redações. E também por questões outras que eu já mencionei, entre aspas, crescer. Eu sempre sonhei, eu quero ser um jornalista repórter. E quero crescer como repórter. E cada vez tive essa oportunidade da Rádio Gaúcha. Tive, e muito. Só que não é a Rádio Gaúcha, é todos os meios hoje. Cada vez mais o jornalista repórter está ficando em segundo plano. É o apresentador, é o chefe, então está ficando em segundo plano. Mas o jornalismo, ele é uma paixão. Então, mesmo numa assessoria de imprensa, e eu posso ver isso hoje lá no Ministério Público, virou uma redação. Então, a gente está conseguindo fazer, e isso está diminuindo um pouco a minha saudade. Kátia Hoffmann. Pois é, eu digo isso. Eu acho que a instantaneidade está prejudicando o jornalismo. A gente não tem mais jornalismo investigativo. A gente está perdendo isso. As pessoas... E isso dá lugar para fake news. O que tu acha disso? Isso. Esse é o problema. Dá muito lugar para fake news e dá muito lugar para aquele trabalho que eu acho que é pior do que fake news, que a pessoa não tem intenção, faz mal feito. Esse é um problema que tem crescido muito. E cada um está trazendo a informação e as pessoas estão em grupo de WhatsApp dando parabéns pela prisão de ministro do STF e que não ocorreu. Gente, esse assunto rende uma bela pauta. A gente vai ter que voltar e convidar novamente a Kátia Hoffmann e o Cid Martins para falar sobre essa questão de fake news, questão de... Aceito o convite. Então, e venho. Então tá marcado. Obrigada para vocês. Você acabou de escutar Conversa de Jornalista. Na próxima semana, entrevistas com os jornalistas Nilson Mariano e Humberto Treze. O programa foi selecionado pelo edital da URGS de 2025 e teve no comando técnico Guilherme Lima e Luiz Fogassi.